Olá, irmãos, a paz do Senhor seja convosco. Aqui quem fala é o irmão Tauã Tavares. Eu vim aqui compartilhar um pouco da palavra com vocês, que Deus tem falado comigo também nesta manhã. Ele falasse comigo sobre o livro de Efésios 6, né? Sobre o livro de Efésios 6, 19, versículo 19. Então, o que eu quero ler para vocês, o que ele estava passando para mim, para vocês, o que eu quero estar passando para vocês, o que ele estava falando para mim sobre o livro de Efésios 6, versículo 19. Então vamos começando a ler do 18, vamos até o 20 ali, né? E vamos estar falando dessa palavra, do ensinamento que eu tive dessa palavra, entendeu? Sabe? Então, ali no... Queria comentar com vocês sobre Efésios capítulo 6, versículo 19. Eu vou ler do 18 ao 20. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, amados, esse é o capítulo de Efésios 6, e eu estive compartilhando aí desde do 18 até o 20, né? Mas o que eu queria comentar mesmo, as palavras que eu queria comentar mesmo, ele começa ali ele é o 19 que eu vou comentar para vocês, sobre a palavra do entendimento que eu tive, que é: e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, o que eu queria conversar com vocês é assim, ó, o seguinte: o que acontece hoje em dia, né? O que acontece hoje em dia, amados, a igreja está se tornando morta aos corações das pessoas. Por que, amados, a igreja está se tornando morta aos corações das pessoas? Como assim? Por falta de evangelização. Sabe, amados? Falta de evangelização. Por falta de evangelização, como assim o irmão é simples, amado, diz. Veja no versículo 19 o que diz, amado. Veja no versículo 19 o que diz. Em Efésios. Tem as palavras-chave que mostram no versículo 19. Vamos pegar um ponto interessante das palavras-chave do versículo 19. Ali, e vamos ver por que ela traz a evangelização, o entendimento o poder da evangelização, o entendimento de evangelizar. Vamos ver por que ela traz isso daí. Então, no versículo 19, nós temos ali uma das palavras que é abrir a minha boca. No abrir da minha boca. O que acontece? Como assim no abrir da minha boca? Como assim no abrir da minha boca? Quando você fala sobre o evangelho para uma pessoa, talvez você fale da boca para fora. E como assim da boca para fora, irmão? Da boca para fora é o seguinte, irmão. Você chega e diz para a pessoa: Deus te ama, Deus é isso, fala um versículo da Bíblia, fala um capítulo da Bíblia, mas não interpreta o que tem ali, não interpreta o testemunho
Então a pessoa não vai atender aos seus pedidos, a pessoa não vai entender o que você a mensagem que você está querendo passar. Então, o que acontece? Quando eu abrir a minha boca, eu tenho que falar com a boca do meu coração. Assim, eu falando com a boca do meu coração, Deus vai estar me usando como instrumento. Porque se eu me preparei, eu orei, eu me consagrei para aquilo, para evangelizar, Deus vai estar agindo com o seu espírito sobre o nosso coração. Então, quando Deus age com o seu espírito sobre o nosso coração, Ele está nos fazendo abrir a boca do nosso coração para evangelizar e ganhar almas para Ele. Então, o que acontece? Se eu chegar lá e só falar a pessoa não interpretar, eu estou dando uma palavra morta, né? Agora, se eu orar e me preparar para poder evangelizar aquela pessoa, ou orar pelaquela pessoa, o Espírito Santo já vai estar agindo mediante a minha oração para com aquela pessoa. Que quando eu chegar e abrir o meu coração a ela e falar, der o meu testemunho e falar de Deus com ela, ela já vai estar esperando, vai receber a palavra, vai ter o entendimento da palavra. Né, amados? Então ela já vai ter o entendimento da palavra ali quando você estiver falando com ela. Então ela não vai ser aquela palavra morta, né? Não vai ser aquela palavra que michuruca, como desculpa o termo chulo, mas michuruca. Que você fala, Deus te ama, irmão. Ah, Deus te ama, Deus é isso, Deus é aquilo. Não vai ser aquela palavra morta. Vai ser aquela palavra que você vai chegar, vai despejar do seu coração, mediante o Espírito Santo de Deus, fazendo a obra na sua vida. Vai interpretar essa palavra e vai mostrar para ela como é bom ter o poderoso Deus em sua vida. Como é bom seguir a Deus. Entendeu, amados? Então, o que acontece? Todo mundo diz assim, como muitos dizem, a boca só fala do que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio do Espírito Santo, tudo que você puser as mãos ou falardes para o seu irmão será próspero, né? Então, se você orar, não se preparar, e seu coração não estiver cheio do Espírito de Deus, o que acontece? Tudo que você falardes vai ser morto. Não vai ter prosperidade nenhuma. Então, essa é uma das palavras, os pontos chaves que você tem que ter para a sua evangelização. Que você tem que ter dentro do seu coração. O Espírito Santo de Deus lhe comandando a falar sobre Deus, a interpretar sobre o Deus, sobre o versículo que você prega, sobre o que você fala de Deus, sobre o que você testemunha sobre Deus. Então o Espírito Santo tem que estar agindo à sua frente, mediante a sua oração, mediante a sua fé, mediante o tamanho do seu pedido. Então o Espírito Santo tem que estar à frente para poder você evangelizar, chegar e despejar o seu coração no abrir da boca, você quebrantar o coração daquele amado, o coração daquela pessoa que esteja precisando, que esteja passando um trabalho ou uma dificuldade. Para ela entender que Jesus, Deus é o caminho. Então, o que acontece? Quando você enche o seu coração do Espírito Santo, de Deus, você vem com outra palavrinha-chave que tem dentro desse versículo, que é com intrepidez. O que acontece com intrepidez? A intrepidez não é nada mais, nada menos traduzido como coragem. Porque quando você não ora, não faz mediante o Espírito Santo, mediante a Deus, a evangelização, você dá uma palavra morta. E o que é a palavra morta? A palavra morta quer dizer que você não tem coragem para falar.
Você não tem coragem para dizer, bater no peito, né, amados? Não o orgulho, mas sim você bater no peito e dizer assim: eu amo este Deus, pois Ele faz a obra dele em mim. Entendeu? Então o que acontece? Se você não tiver coragem para expor isso, expor a glória do santo nome dele sobre a sua vida, você não tem coragem, amado. Me desculpe, mas você não tem coragem. Você tem que ter coragem, tem que ter intrepidez. Então você tem que orar mediante a fé para quando abrir a sua boca a palavra impactar o amado que está escutando. Então você tem que ter a intrepidez, a coragem de chegar e falar a verdade para ele, falar e não dar bola se ele ficar brabo com você ou não. Então, o que acontece? Você tem que passar o amor de Deus para ele. Mediante que você quebrante o coração dele, que ele fique bravo com você. Mas você tem que ter coragem, ser forte e ser astuto para passar o amor de Deus para a vida dele. Entendeu, amado? O que acontece? Para ele dizer para ele que o único caminho, a única solução, a única salvação que ele tem na vida dele é ele se converter aos caminhos de Deus. Que Deus pode dar tudo para ele. Deus pode levar ele lá em cima, como Deus pode ser fiel com ele, ajudar ele quando ele estiver lá embaixo, amado. Então, essa é a intrepidez que você tem que passar. Não importa se você anda na rua com Bíblia, amado, abre a Bíblia. Abra a Bíblia, amado, no meio da rua e pregue para o seu irmão. Vão dizer, você é louco. Tu viu aquele cara lá é louco andando com aquela Bíblia falando para um e para outro. Amado, mas põe uma coisa na sua cabeça. Se você é louco por Deus. Ele está te comandando. Você está fazendo o que Ele está te mandando. Então, quando você está louco, você está bem. Como diz o pastor, ali na igreja, ali, onde eu congrego, né, na comunidade Ágape, aqui do Cristal, ele disse assim numa pregação para nós, assim: quando vocês estiverem loucos, irmãos, as pessoas falaram que vocês estiverem loucos, é que vocês vão estar bem com Deus. E justamente é a verdade. Que quando você estiver bem com Deus, vão te chamar de louco. Não vão te chamar de certo. Sabe? Então, é isso que você tem que pensar, amado. Quando for evangelizar os seus irmãos. Quando você quer ganhar almas para Jesus, você tem que ter a intrepidez. Você tem que ter o abrir do mover do agir da boca que sai do coração. Você tem que estar puro de coração. Que vamos fazer um exemplo daquele do abrir da boca. Vamos supor que se a pessoa fala da boca para fora, ela fala assim, ó. Quando ela fala da boca para fora, ela fala com você sem olhar nos seus olhos, né? Então, quando a pessoa chega e não olha nos seus olhos e te conta um caos, te conta uma história, você diz assim, você está mentindo, bate mentiroso, né? Mas quando a pessoa chega e ela olha no fundo do seu olho e ela conta aquela história que ela está passando, e você presta atenção nela, então você diz, vou ajudar o meu irmão, ele está passando por um momento difícil, né? Até tá bem complicada a vida dele. Então você passa a acreditar no que ele diz. Então, amados, é isso que acontece quando você abre a boca e fala só Jesus te ama. Ou quando você abre a boca, meu irmão, aqui em Efésios 6, versículo 19, Deus está dizendo assim, amado. Irmão, aqui no João 6,16, Deus está falando assim. É diferente. Quando você expõe a verdade de Deus
explica e prega a seu irmão do que só fala assim, amado, Jesus te ama, vai lá na igreja fazer uma visita para nós lá, aparece lá. Não é assim, amado. Isso não é evangelismo. O povo hoje em dia que eu vejo que está indo na igreja, que conhece a palavra, obreiros, missionários, presbíteros, até nós, assim, ó, não evangelizo mais. Acho que a vida é pregar e se acomodo, 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 e não evangelizo mais ninguém. Por quê? Existe uma coisa chamada na igreja preguiça. A preguiça. Isso que existe dentro da igreja. Eu ganhei a minha bênção, eu estou mediante a minha fé, eu não preciso estar evangelizando irmão para me ganhar as minhas bênçãos, ter o meu milagre. O que se chama isso, amado? Preguiça. Nada mais, nada menos que preguiça. Porque se Deus te deu uma promessa, você tem que cumprir essa promessa. E não ficar sentado no banquinho da igreja, escutando os pastores falar. Escutando os pastores pregar. Não é assim, amados. O negócio é de você ter que levantar, tem que agir, tem que fazer o mover de Deus sobre a sua vida. Meu irmão, mas como assim eu vou fazer o mover de Deus sobre a minha vida? Ele quer um sacrifício humano, amado. Faz um sacrifício humano que você vai fazer o mover de Deus na sua vida. Muito simples. Faz o mover humano, faz o sacrifício humano, você vai fazer o mover de Deus na sua vida, cara. Jejua, ora. Você ajoelha lá e ora. Meia hora. 1 hora por dia. Lá. Jejue 2 horas por dia, 1 hora. Meio-dia, um dia inteiro. Mas faça o seu sacrifício humano para você fazer o mover de Deus sobre a sua vida. Para vir sobre a sua cabeça e seu coração o agir do Espírito dele. Você não pode ficar acomodado. Você não pode ser preguiçoso, meu amado, para evangelizar as pessoas. Que nem eu vejo o que acontece com a intrepidez. A intrepidez tem um exemplo muito simples que se tu vai na igreja, meu amado, e tu escuta a palavra do pastor ou pastora, depende da congregação que você vai, quem prega, os evangelistas, missionários, presbíteros, os que pregam no púlpito. O que acontece? Tem uma declaração muito clara, porque para tu estar em cima do púlpito, quem é líder, né, tem que ter uma coragem muito grande. Para você falar para todos aqueles fiéis da igreja e passar e transmitir a mensagem de Deus. Veja por um lado, o pastor ele tem que ter muita coragem, além que ele tem que ter muita calma, né, para com os fiéis deles e saber apacentar as suas ovelhinhas. Porque se você for pensar, se o pastor fosse brabo, como é que seria hoje em dia? Se o pastor não tivesse mistério de Deus, como tem muitos falsos profetas perdidos por aí, como é que seria essa questão de pregar o evangelho? Seria eu chegar ali e falar meia dúzia de palavras da Bíblia, todo mundo que está sentado lá vai lá dar os dízimos das ofertas, né? Como os falsos profetas fazem hoje em dia, dá os dízimos das ofertas, fala meia dúzia de palavras, dá 3, 4 exemplos, e está pregado pro evangelho de Deus, dizendo eles, né, entre aspas, que é de Deus, né? Porque Deus diz na Bíblia que virão falsos profetas para evangelizar o povo, né? Então o que acontece? Esse é o evangelismo para você, amado. Até os pastores, ou quem ouvir essa palavra que eu estou falando aqui, esse é o evangelismo para você. Esse não é evangelismo. Isso é coisa de gente preguiçosa. O verdadeiro evangelista é aquele que tem o abrir da boca e a intrepidez de interpretar a palavra.
Se for preciso, ele abre a Bíblia, lê o versículo, lê o capítulo, interpreta o capítulo, explica e quebranta o coração da pessoa. O evangelista, ele é edificado na rocha, e não na areia movediça. A areia movediça traz preguiça. Então o que acontece, amado? Você não pode construir a tua casa na areia movediça, meu amado. Constrói a tua casa na rocha. Busca, ore, medite sobre a palavra de Deus para poder evangelizar os seus irmãos. Consagre-se mediante o Espírito de Deus para ele tomar conta do seu coração. Que nem ele ter mais um conta do seu coração. E aquele que tem essas palavras, essa intrepidez, essa coragem, tem mais um ponto-chave ali dentro do contexto do versículo 19, da palavra, é o mistério do Evangelho, que ele fala ali, né? Ele fala sobre o mistério do Evangelho. E nele diz assim, ó. Com toda... E também por mim, para que seja-me dada, no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Se for umas Bíblias mais atualizadas, hoje em dia, vai dizer o segredo do Evangelho. Que não seria nada mais, nada menos que a mesma coisa. Mas aí você deve estar se perguntando o que é o mistério do Evangelho, o que é o segredo do Evangelho. Vamos ver comigo. Eu tenho aqui anotado aqui que em Efésios 1, 9 e 10, o apóstolo Paulo revela ali, o apóstolo Paulo ali revela qual é o mistério do Evangelho. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui com vocês aqui, né? Pegar minha Bíblia aqui. Deixa eu abrir com vocês aqui. Efésios 1 ou não? Efésios 1 não. Efésios 1 do 9 e 10. 9 e 10. Vamos abrir ali comigo ali. Assim, ó. Aí diz assim, ó. Fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Então qual é o plano, qual é o mistério do Evangelho para quem evangeliza? Quem evangeliza, que nem as igrejas, a forma de pregação, a forma de evangelização e doutrina. O que acontece? Acontece que Deus falou que o plano dele era unir tudo debaixo da autoridade dele. Que ninguém é capaz de ficar debaixo da autoridade dele. Né? Então, o que diz assim? Quando ele chega, ele está quase como seria um termo, claro, né? Que seria unir os céus, o reino dos céus com a terra. Tornar um reino só. Quando tu ficar debaixo da autoridade dele. Então ali, ó, ele fala, ele explica mais um pouquinho aqui em Efésios 3, do 3 ao 6 e Efésios 3, 9. Né? Então o que ele fala ali do 3 ao 6 ali, ó, em Efésios? Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras. E se vocês lerem o que eu escrevi, poderão saber como eu entendo o segredo de Cristo. No passado,
Esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito de Deus, o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas, e eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Aleluia. E aí no 9 diz assim: e também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus que criou tudo, escondeu-se esse segredo durante os tempos passados. E que acontece então? O que ele quis dizer? Ele quis dizer que Deus há muito tempo escondeu esses planos, né, amados? Né? Escondeu muito tempo esses planos. Mas que hoje vem à tona esses planos. E ele fala dos profetas ali, né? Então, através de quem veio à tona esses planos? Através da pregação dos pastores. Da doutrina. A cada dia que ele te pega uma palavra nova e você toma para o seu coração, é a doutrina que ele está te dando. É o evangelismo que ele está fazendo. Através desse mistério de Deus. Esse plano de Deus. Está fazendo esse evangelismo através do plano de Deus. Entendeu, amado? Ele não está